Macron pediu essa dissolução do parlamento lá, convocou novas eleições, e na expectativa de que ele vai conseguir a maioria no parlamento dele lá na França, né, vai conseguir manter a maioria, mas ele corre o risco de acabar numa situação pior. Eu acredito que tem dois aspectos aí para esse avanço da direita na Europa, né? O primeiro é a questão da imigração, e a outra questão é a questão econômica, né? E a verdade é que a Rússia meio que herdou, né, essa estrutura soviética, né? Eles não se dizem mais comunistas hoje em dia, mas se você reparar como é que funciona a Rússia, é um grande governo, um governo enorme que controla tudo, que manda em tudo. O Putin está jogando na expectativa do Ocidente abandonar a Ucrânia. É a única chance que ele tem. A eleição americana vai ser em novembro, não tem nada definido ainda, tá? Mas nesse momento o Trump está muito bem. Está muito claro o uso político do STF, né? E eu sou anarcocapitalista, né? Ou seja, eu acho que governo é inútil. O governo já era uma coisa pouco útil antes, agora é totalmente inútil. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E a nossa live de hoje é com Turguniev. Turguniev tem chama-se Visão Libertária, ancap.sul, que é o Instagram dele. Ele é esse aqui, ó, que vocês já conhecem de outras lives aqui no meu canal, e conhecem porque seguem a ele, que tem muitos seguidores no canal dele. Eu queria dizer que se você gosta das minhas entrevistas, se você gosta do meu canal, você, por favor, me dê selos, me dê likes. Aqui eu desativo os comentários durante a live para a gente não cruzar com outros assuntos, entendeu? Mas depois da live, quando a live fica aqui no Instagram e depois quando ela vai para o meu canal do YouTube, eu não tiro nenhum comentário, então você fica super à vontade para comentar tudo que você quiser e aprovar, desaprovar, falar, sugerir, comentar. A primeira coisa que eu vou contar para vocês é do Clube Ludovico. O Clube Ludovico é um clube de assinatura de livros, é uma coisa incrível, é para adultos, tá? Para pessoas que se interessam por política, por economia, por diferentes histórias do Brasil. Olha esse livro, que é o livro desse mês. Todo mês você recebe um livro, capa dura. Olha só, que charme. Esse é da Ayn Rand. Filosofia, quem precisa dela. Vale a pena, com certeza, conferir. Vou contar qual artigo que eu comecei o livro. Fé e Força, os Destruidores do Mundo Moderno. Um artigo de 1960, que você vale conferir porque é completamente atual, é genial. Esse Clube Ludovico, que você recebe nessa caixinha aqui, tá vendo? Embaladinho, Clube Ludovico, olha ele aqui, Clube Ludovico. Caixinha, toda direitinha, toda embaladinha, com papel filme, claro que eu tirei, porque eu queria ver meu livro, né? Mas são muitos livros, eu já estou há muito tempo assinando, olha, Ludwig von Mises, o presidente, o Papa e a primeira-ministra. Esse é dos mais bacanas da série Clube Ludovico. Você tem que entrar mesmo. Você tem que entrar nesse clube porque vale a pena mesmo. Os livros são maravilhosos. A Consciência e Seus Inimigos, por exemplo. Sabe um rapaz que eu vou entrevistar a semana que vem? O Rafael Nogueira. O Rafael Nogueira que organizou esse livro, uma edição comemorativa dos 200 anos da Constituição do Brasil. A Constituição do Império foi de 1824. Eu vou conversar com ele, o Rafael Nogueira, que organizou esse livro, no dia 17, eu acho. Segunda-feira que vem é dia 17. Como salvar o Ocidente, sabedoria antiga para 5 crises modernas. Está vendo o nível do Clube Ludovico? A assinatura é mensal e eu estou convidando você a participar desse projeto. O nosso Peter Turguniev vai receber, inclusive na casa dele, esse livro, a edição desse mês do Clube Ludovico. Ok? Rafael Nogueira é um gênio, que bom, porque nós vamos ter uma ótima conversa. É só livro top, entendeu? Você paga por mês, depois você pode ter acesso aos outros livros por um preço razoável. Tudo muito organizado, sabe? Chega todo mês na sua casa, são livros de altíssima qualidade de impressão
e de conteúdo. Então, vale a pena mesmo conferir. Cá está ele. Opa, tudo Que bom, Leda? maravilha, tudo bem? E o que eu começo te perguntando? Eu acho que eu vou te começar te perguntando como é que você está vendo essa história do Macron, porque eu acho que é a história mais forte desse momento, né? Do mundo, Impressionante, né? não é? Impressionante, realmente. A mudança lá na comunidade europeia, né? Como é que teve uma mudança mais à direita lá? Realmente impressionante E isso, né? eles ficaram nervosos, né? Ficaram muito nervosos, muito nervosos. E o Macron pediu essa dissolução do parlamento lá, convocou novas eleições e coisa e tal, na expectativa de que ele vai conseguir a maioria no parlamento dele lá na França, né? Vai conseguir manter a maioria, mas ele corre o risco de acabar numa situação pior, né? Dele não conseguir eleger tanta gente assim e acabar piorando a situação do governo dele lá na França, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele teve foi um ato muito ousado, né? Porque é legal. Eu hoje participei do programa do Pavinato na Revista Oeste, chama-se Faroeste a Brasileira. Foi a estreia do programa e eu fui convidada dele para a estreia. São três pessoas fixas e um convidado, e eu fui a convidada. E eu escutei do Marcelo Suano que não foi de jeito nenhum um golpe, né? Estava previsto, era previsto, ele pode acabar de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, né? Houve uma confusão muito grande do pessoal quanto a isso, né? É porque aqui para o brasileiro dissolver o É, parlamento soa é mais ou golpe. menos como golpe, né? Que a gente não tem isso aqui no Brasil. Mas em regimes parlamentaristas ou semipresidencialistas, como é o caso da França, semi-parlamentarista, isso é normal, não é uma coisa assim, não é uma medida de violência, é uma coisa rara, não é uma coisa normal assim no sentido de o Não é tempo todo comum, né? acontece. Não é comum, mas é algo que está dentro da lei por lá, né? Agora, ainda surpreendeu muita gente, porque a verdade é que o Macron não precisava fazer isso, né? Ele está eleito até 2027, ele tem um parlamento que está com ele, que ele tem, ele tá, a maioria não é do partido dele, mas ele fazendo algumas coligações, ele conseguiu a maioria ali, então ele consegue governar até 2027, então ele não precisava fazer isso, né? E muita gente entendeu até que, como tem agora as Olimpíadas lá em Paris, agora, né? Vai ser julho, se É não me daqui engano, a agosto, 50 dias, eu daqui a acho. pouquinho, né? Ele não É. faria uma coisa dessa, porque até tira um pouco da visibilidade da Olimpíada e coisa e tal, né? Ter uma eleição no meio do caminho e coisa e tal. Mas aparentemente ele optou pelo movimento mais rigoroso, porque ele viu que a base de apoio dele mesmo erodiu com essa mudança do pessoal, né? Ou seja, a votação foi para o Parlamento Europeu, então não tinha nada a ver com o Parlamento da França, lá com a Assembleia da França, não tinha nada a ver com nada, com o governo dele, mas mostrou que realmente a população francesa meio que mudou a opinião política, né? Tá com uma visão diferente, né? A direita está E avançando na França, na Alemanha, né? na Alemanha e na Espanha também, o Vox também, em Portugal nem tanto, tá? Portugal parece que o Chega não conseguiu tanta coisa, mas está avançando na França, na Bélgica também, na Alemanha, teve vários partidos aí que avançaram bem aí à direita na Europa. Eu acredito que tem dois aspectos aí para esse avanço da direita na Europa, né? O primeiro é a questão da imigração, que é uma coisa que dói muito, né? O pessoal lá sente muito esse tipo de coisa, né? Eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que imigração é uma coisa positiva no final das contas, mas não tenha dúvida que existe uma parcela da população que vê muitos problemas com isso. E a outra questão é a questão econômica, né? A Europa ainda não conseguiu se livrar totalmente da crise econômica desde a época da Covid, ainda está com um crescimento meio devagar, né? Então, são os dois fatores que eu acho que ajudaram a direita nessa eleição lá do Parlamento Europeu. Mas a imigração do Oriente, o pessoal do Oriente Médio, acho que está assustando muito, né? Está assustando, né? Mas aquele negócio, por um lado, é uma coisa positiva. O imigrante é sempre uma pessoa que chega no país querendo trabalhar muito para fazer a vida dele. Então, isso tipicamente. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi feito em cima de E imigração, nós né? O pessoal que vai para lá. também, o Brasil também. O Brasil Mas eles também. se adaptaram aqui. Os italianos, os árabes, você vê que o Brasil é o país que mais tem libaneses, mais que o Líbano até. Pois é. Mas as pessoas aceitaram os costumes brasileiros. E na França parece que não, eles querem impor os costumes do Oriente Médio, né?
Eu não sei, Leda, porque o que eu vejo também assim, é que na primeira geração, quando a pessoa acaba de chegar, ela naturalmente ela traz a cultura dela, né? Né? Essa aculturação que aconteceu aqui no Brasil aconteceu ao longo de gerações, né? A primeira geração que chegou aqui provavelmente tinha um certo isolamento também, ou assim eu vejo a Claro. coisa. A tendência é, ao longo que passa o tempo, as pessoas acabarem se integrando melhor. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. Mas dito isso, eu tenho um problema com esse negócio da imigração da Europa, que eu tenho algumas dúvidas com relação a se não tem a Rússia por trás disso. Porque recentemente a gente viu lá na guerra da Rússia com a Ucrânia que a Rússia tentou fazer isso tanto na fronteira de Belarus com a Polônia, quanto na fronteira da Rússia com a Finlândia. Eram grupos grandes de imigrantes que eram forçados a partir do Oriente Médio, passando pela Rússia, para infiltrar na Finlândia e na Polônia. E o objetivo desse caso era guerra híbrida mesmo, né? Então, nesse ponto a gente não tem dúvida, era uma estratégia do Putin para enfraquecer o governo, para botar um monte de imigrante ali. Eles sabem que o pessoal, num primeiro momento, cria essas confusões, infelizmente tem um índice de violência maior, né? Porque são pessoas mais jovens e coisa e tal, então tem um índice de violência maior. E daí isso acaba enfraquecendo os governos. Isso foi usado, é uma arma híbrida que o Putin está usando nessa guerra. E a dúvida que fica é: será que esses outros movimentos migratórios, essas balsas que o pessoal está indo da Tunísia para a Itália, ou de Marrocos para Espanha, será que também não é isso? Né? A gente não sabe, não tem tanta evidência quanto no caso da Polônia ali e da Finlândia, mas existe essa possibilidade, né? O pessoal do Parlamento Europeu deveria mesmo se preocupar nisso, na possibilidade disso ser não um movimento natural de Uhum. pessoas buscando melhores condições, mas ser um movimento artificial, que as pessoas estão sendo levadas a isso, e aí realmente tem que se tomar uma medida quanto a isso, né? E você acha que, nem nesse caso da Itália, da França, da Alemanha, você estaria o Putin por trás? É uma possibilidade. O Putin abertamente ele Putin, quer. tudo com Putin é possível, né? Pois é, não, e ele abertamente fala que o objetivo dele é destruir o Ocidente, né? Destruir a Europa, destruir os Estados Unidos. Então, assim, existe essa possibilidade? Existe. Não tem evidência disso, tá? Evidência a gente tem para a Polônia e para a Finlândia, ali a gente tem evidência. Agora, com relação às outras ondas migratórias, pode ser uma possibilidade. Eu acho que é algo que deveria, mesmo os partidos de esquerda, que tipicamente são favoráveis mais à imigração, eles deveriam dar uma olhada com calma nisso daí, né? Lá nos Estados Unidos, agora parece que o Biden já está querendo endurecer alguma coisa na fronteira ali, coisa e tal, mas é muito coisa mais de eleição, né? A eleição está É. chegando, ele sabe que tem que dar uma satisfação para o americano médio lá, então tá fazendo alguma coisa assim, mas deveriam investigar esse tipo de coisa. Existe essa possibilidade, né? Antes da gente falar do Biden e do Trump, eu queria falar um pouquinho mais do Putin. Eu acho o Putin, sei lá, eu fico muito impressionada com o maquiavelismo dele. Com todo, eu não tenho cultura para ficar discutindo o Putin assim profundamente, mas tenho medo dele. Não, o cara foi um agente da KGB, né? Ele teve todo o treinamento, do pior tipo de treinamento que você pode imaginar, de distopias autoritárias na época da União Soviética, né? E a verdade é que a Rússia meio que herdou, né, essa estrutura soviética, né? Eles não se dizem mais comunistas hoje em dia, mas se você reparar como é que funciona a Rússia, é um grande governo, um governo enorme que controla tudo, que manda em tudo. Então, assim, não mudou tanta coisa assim da época soviética, né? E não tenha dúvida, o Putin é um cara do mal, não tem alternativa. E essa
Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Guerra com a Ucrânia não vai acabar nunca, porque depois da pandemia, sei lá, eu fiquei meio inocente e alegrinha, achando que as pessoas iam melhorar depois da pandemia e tal. Fiz um pouco essa linha inocente. E aí vem uma guerra, aí não, joga pá de cal em qualquer inocência, né? Você fala, não, chega, agora para com isso. Uma guerra e o pior tipo de guerra possível, né? Uma guerra de invasão, né? O Putin está invadindo um país do lado, um país democrático, com eleições livres, com eleições livres. Ele está lá e está invadindo o país e dizendo não, que é meu, que não sei o que é lá. Ah, porque em 1500 e não sei quanto teve não sei quem que assinou não sei qual tratado que dizia que a Crimeia é minha, então a Crimeia é minha. Sendo que a própria Rússia assinou, em 1991, a independência da Ucrânia, assinou reconhecendo a Crimeia como sendo da Ucrânia. Então, ou seja, qualquer tratado que teve antes disso foi invalidado por esse tratado. Por esse tratado eles aceitaram. Né? É o mais recente. Né? É o mais recente, é o que vale sobre todo o passado. Né? E em 94 também teve o Memorando de Budapeste que eles fizeram ali. Então, assim, é uma guerra muito triste e uma guerra do pior tipo, né? De invasão, de conquista de território, que a gente achou que tinha acabado com a Segunda Guerra Mundial, né? Ainda teve algumas guerras depois disso, lógico, mas esse tipo de guerra de um país querer conquistar o outro, poxa, que coisa mais atrasada isso, muito triste. O Putin é bem atrasado, né? Essa que é a verdade. E para o mal, como você disse, é um homem do mal. E de certa forma, também se pode colocar aí que ele quando ele fez a invasão da Crimeia aconteceu em 2014, né? Já teve um tempo isso, né? E ele fez a invasão da Crimeia e ninguém falou nada. Na época, o Ocidente meio que deixou para lá, né? Falou, não, botou panos quentes, não deixa para lá. Vão assinar um tratado aqui para congelar a guerra e depois vocês negociam diplomaticamente, coisa e tal. Ele acabou que se sentiu empoderado com isso. Se lá em 2014 eu invadi, não falaram nada, vou invadir mais um pouquinho, agora não vão falar nada de novo, né? E aí o erro dele foi esse, porque agora o momento político é outro, né? As pessoas estão muito mais interessadas em política, a informação descentralizada e distribuída traz muito mais coisa para a discussão política, e ele acabou se ferrando nessa, porque né, ele achava que ia fazer uma conquista fácil, achava que a Europa não iria fazer sanções, porque dependia do gás russo, achava que o Biden não ia fazer nada, porque o Biden é um bundão, achava que... Posso falar essas palavrões aqui ou é ruim? Pode, claro. É o único lugar que pode, eu acho. Então, beleza. Ainda. Por enquanto. Vamos aproveitar enquanto pode, né? Ainda, aproveita. Ele tinha a ideia de que o presidente da Ucrânia, né, porque ele foi um ator, né, o Zelensky era um ator famoso lá. Na verdade, é muito mais do que um ator, né, ele já era o dono da empresa lá, da Quarteirão 95, que era a empresa dele de produção de... Ele é um Silvio Santos da vida lá da Ucrânia, né, um cara que começou como ator, mas depois criou a empresa dele, coisa e tal. Mas ele achava que isso era um símbolo de fraqueza, que o governo da Ucrânia ia rejeitar o cara, e nada disso aconteceu, né? Ele acabou entrando numa guerra de atrito, uma guerra longa, que eu acho que não resolve antes de 2027, 2028, acho que ainda tem ainda alguns anos nisso daí ainda, porque virou uma guerra de atrito. Agora, nessa situação, é ver que economia que vai durar mais tempo, se vai ser a economia russa ou a economia da Ucrânia, né? A Ucrânia, por si só, é muito menor do que a Rússia. Então, em tese, se for nessa guerra econômica, tenderia a perder. Só que a Ucrânia tem o apoio da Europa e tem o apoio dos Estados Unidos. Aí, nessa situação, a Rússia está lutando contra um muro, não consegue, porque o PIB da Rússia é 1,7 bilhão de dólares. É do Brasil, o tamanho do Brasil. A Rússia, em termos econômicos, é do tamanho do Brasil. E está lutando contra 44 bilhões de PIB da Europa e mais os Estados Unidos, sei lá quantos milhões, 1 trilhão que é o PIB dos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia não tem chance nessa guerra, né? É isso. Ela não vai entrar muito forte, não, nessas eleições? Olha, a Marine Le Pen, uma coisa, né? Muita gente acha que ela é pró-Putin, mas na verdade não é, tá? Ela deu declarações fortes a favor da Ucrânia e coisa e tal, e no caso dela, ela é mais à direita, mas também não é uma direita liberal,
como a gente tem aqui no Brasil, que quer desenvolvimento econômico, liberdade econômica. Ela é uma direita protecionista, tá? Então, assim, se você acha que a Marine Le Pen vai fazer diferença com relação ao Brasil, por exemplo, só se for para pior, né, de fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, não vai. Ela vai piorar a situação no final das contas. Mas com relação à Ucrânia, ela não consegue mudar. Por quê? A tendência é continuar a mesma coisa, o apoio da França à Ucrânia é muito forte, porque justamente é um apoio que vem da população, né? Esse foi o grande fato que o Putin ignorou. Ele achou que a propaganda russa dele era muito eficaz, né? De mandar. A Rússia tem realmente uma capacidade de fazer propaganda muito grande. Mas a informação descentralizada diminui essa força da propaganda russa, né? Ele esperava que o povo ficasse quieto, que o povo ficasse indiferente, e não foi o que aconteceu. O povo se revoltou. O povo se revoltando, os políticos tiveram que agir, né? O próprio Macron, o próprio Macron foi um que, no início dessa guerra, ele não estava entusiasmado de ajudar a Ucrânia, né? Ele começou bem reticente a essa guerra, ele queria, não, vamos negociar, não sei o que lá. Ele não queria entrar nisso daí, mas o povo, a demanda popular foi tão grande que ele acabou tendo que ajudar a Ucrânia, e inclusive fez alguns gestos bem... Hoje em dia o Macron é dos principais apoiadores da Ucrânia lá, né? A Marine Le Pen vai ter que ir no mesmo caminho, porque a questão é que a população francesa está do lado da Ucrânia, né? Estão vendo essa tragédia que seria uma invasão da Ucrânia, porque, vamos supor, se a Rússia ganhar na Ucrânia, vai se sentir Ela vai invadir para fazer outros isso em outros países, lugares, né? vai querer, os países bálticos, né? A Polônia, né? Eles têm esse problema lá, né? Tem esse receio do passado soviético, né? Então você tem isso aí. Chega a ser o caso mais curioso, o caso do Viktor Orbán, lá do coleguinha do Bolsonaro lá na Hungria, que ele, em princípio, é pró-Putin, coisa e tal, não sei o que lá, mas outro dia ele deu uma declaração que a última coisa que ele queria é a Rússia fazendo fronteira com a Hungria. Orbán, se a Ucrânia perder a guerra, vai acontecer exatamente isso, porque a Ucrânia faz fronteira com a Hungria, né? Se a Ucrânia perder a guerra, vai ter fronteira da Hungria com a Rússia. E ele não quer isso. Ou seja, até o pessoal que entre aspas, pró-Putin e coisa e tal, não é tão pró-Putin assim, né? É um risco calculado que eles assumem ali nessa história, né? Já estou meio com o pé atrás, né? Pois é. Ninguém quer o Putin como vizinho, Ninguém é quer verdade. o Ninguém quer a Putin Rússia Ninguém como quer o vizinho. Putin, né? Acho que É nem os verdade russos. essa. Lá na Rússia, bom, aí que tá, né? É uma coisa que a gente não tem muita noção. Mas será que Porque os russos querem o Putin? certamente não todos, tá? Certamente tem muita gente contra o Putin lá, mas ele ganhou a eleição. Ele teve eleição agora em março e ele ganhou a eleição com 80% dos votos, né? A questão toda que A acontece gente lá é conhece um monte justamente... de gente que ganha eleição com não sei quantos por cento de votos, aqui na América Latina, digamos assim, e a gente não pode acreditar muito. É verdade. Aliás, não pode nem falar muita coisa disso aqui. Deixa eu desligar esse sobre isso, coisa né? aqui, Vamos. porque o pessoal aí costuma implicar com esse negócio, né? Mas, enfim... Mas o Putin, de fato, tem um povo lá na Rússia que gosta do Putin. Esse sentimento nacionalista de você dizer que você é um conquistador e está conquistando outros países e coisa e tal, para a população do país acaba sendo uma coisa... Pega, né? Tem gente que gosta disso. Muita gente gosta disso. Então, é errado, não deveria ser, mas acaba sendo esse tipo Mas de coisa, acaba né? sendo. Então, ele Me diz uma tem coisa, algum apoio. se a gente pensar agora em termos. Daqui a pouco é eleição americana, daqui a pouco não, novembro, né? Daqui a pouco mesmo. Mas já está no clima, né? O Trump já é condenado. Eu vi muito jornalista brasileiro, comentarista internacional, muito chocada, né? Como é que uma pessoa condenada né? Condenado vai para a presidência da República? Como assim, né? Eu às vezes fico chocada com os jornalistas, mas tudo bem, fazer o quê, né? A gente se choca com tanta coisa no mundo. Mas, enfim, se o Trump está bem colocado lá, né? Ele não é também um perdido na história. Né? E o Biden é fraco, como você falou, né? Ele está mal, né? Ainda mais com esse negócio de Israel, também está atrapalhando muito o Biden.
É aquele negócio, a eleição americana vai ser em novembro, não tem nada definido ainda, tá? Mas nesse momento o Trump está muito bem, está com uma ampla vantagem de votos, aumentou a vantagem em relação ao Biden depois da condenação, né? Aliás, isso é um aviso, né? Porque é o que eu falo para o pessoal lá no canal, né? A população hoje em dia ela quer um representante antissistema, a pessoa não está satisfeita com o sistema, com o que está aí, com o governo. Então, quanto mais o governo bate na pessoa, mais a população quer votar naquela pessoa, É né? bolo, né? Mais bateu, mais Exatamente. cresce. Mais cresce, porque é exatamente o que a população quer, alguém que seja antissistema. E daí isso serve até como um recado para o Bolsonaro e STF aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem aí uma tentativa do pessoal de prender Bolsonaro, né? Eles não tem motivo nenhum para fazer isso, não teve Mas golpe até nenhum o no final Lula das já contas. disse que não era conveniente, né? Pois é, exatamente. Porque vai acontecer exatamente isso. O Bolsonaro vai acabar crescendo justamente com essa visão de antissistema. O Trump cresceu bastante lá. Não só em intenções de voto, né, mas também na questão de ele ter financiamento de campanha. Né? 400 milhões ele fez depois que ele foi condenado. Assim, 400 milhões de dólares. em poucos dias depois, ele estava indo com a campanha empatada com a do Biden, Estava mais ou ali, menos, de qualquer repente fez nota. 400 milhões de dólares. E muito de financiamento pequeno, ou seja, é o cara mesmo, o americano que olhou, não, é um absurdo que estão fazendo com o É Trump, eu vou americano dar um dinheiro pro cara. comum, esse que é o importante, né? Pois é, É o exatamente. diferencial, né? Que mostra como que o Trump está falando com esse pessoal, né? Ele está realmente chegando no coração dessas pessoas. Então, eu acho que o Trump tem muita chance de ganhar essa eleição, né? Acho que até agora, até já tem um papo agora de que eles vão anular o júri do Trump, tá? Porque parece que teve uma mensagem no Facebook de um cara dizendo que a prima dele estava era jurada daquele julgamento, estava no júri lá do julgamento, e ela teria dito que iam condenar o Trump. Isso não pode, né? Quem está no júri não pode comentar sobre o caso do júri. Lá isso é sério, né? Não Lá pode eles levam a comentar sério pra caramba casos. isso daí. Lá o papo é outro, né? É. E a gente está acostumado aqui no Brasil que é tudo meio na bagunça, né? Todo Lá mundo não, lá comenta tudo, né? é. Juiz da entrevista, fala Juiz dos da casos que está opinião, julgando. Gilmar Mendes xinga o réu e não sei o que lá, né? A gente está acostumado aqui no Brasil com a bagunça. Mas lá o fato da pessoa, né, da jurada, ter comentado o resultado antes do resultado oficial, isso pode levar à anulação do júri. E o mais engraçado é que foi o próprio juiz que tomou essa iniciativa. A impressão que dá é que eles viram que deu problema, né? Eles viram E que foi de fato um isso tiro no ajudou o pé, Trump. para usar Foi um uma tiro no expressão pé, popular. né? Eles achavam que isso ia piorar a situação do Trump, ia dificultar o Trump e acabou ajudando o Trump. Aí parece que estão querendo voltar atrás, agora anula esse troço e coisa e tal. Eu não sei, né? Vamos Mas ver será como é que vai caminhar que isso essas daí. coisas voltam? Quer dizer, condena o cara levanta 400 milhões de dólares em dias. Isso significa, como você falou, do americano comum, isso Voto. tem uma voz, tem um recado aí muito claro, né? Não, Porque se certamente isso fosse daí não só vai. as grandes empresas, os bilionários, mas quando o povo, as pessoas mais comuns começam a dar dinheiro para uma campanha, isso tem é quando no Rio a gente costumava, quando eu morava lá, a gente avaliava a candidatura de alguém conversando com o taxista. Ah, é Aí verdade. falava Ainda se faz isso. assim, não, mas os taxistas, você entrava no táxi, já ia falando, levando o jeitinho, assim, né? Para mim era muito fácil, porque eu fazia um programa ao vivo, então era tranquilo, né? Muita gente via, né? E há muitos anos de jornalismo também, né? Então, assim, mesmo que você não tenha visto ontem, você viu algum dia. Eu já ia entrando e eles já iam comentando. E aí você já vai chamar, vai votar em quem? Né? Aí você já ia vendo quem é que estava, que o É. povão estava querendo, né? Porque eles Pois é, contam histórias, né? Os aos taxistas. taxistas. E a gente vê esse americano do povo, o homem comum, dando dinheiro porque ele quer dizer alguma coisa, né? E aquele negócio, né? A verdade é que o dinheiro não deixa de ser um elogio sincero, né? Porque para pensar. Uma coisa é você dizer que apoia o Trump, outra coisa é você dizer, eu apoio o Trump, está aqui $300 aqui, que né, para um americano normal isso é dinheiro, É né? claro. Está aqui um dinheiro para ajudar o Trump, né? E se você reparar, isso aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil já, né? O famoso Pix do Bolsonaro, que É, quando o pessoal multou ele por conta das máscaras, né? Fizeram a multa por conta dele usar máscara e coisa, e todo mundo fica um absurdo isso daí. Que lógica tem isso, pô?
né? Ah, tudo bem, na pandemia lá o pessoal reclamava de usar máscara, mas depois fazer uma multa daquela, uma multa milionária contra o Bolsonaro, o pessoal ficou injuriado e muita gente foi lá e doou no Pix para o Bolsonaro, ou seja, é uma situação equivalente, né? O Deltan Dallagnol também levou um susto com o Pix dele. A Regina Duarte foi a última a levar um susto agora, muito Pois é. recentemente, há 15 dias, coisa assim. Ela descobriu vários depósitos na conta dela por conta de uma multa. Multaram ela, agora realmente me foge a memória por que ela foi multada, mas ela foi multada e foi julgada, sei lá, Uhum. alguém entrou na justiça. E aí Hoje eu estava pessoal, pensando isso, porque de o pessoal se repente uniu e fez Pix, né? e o Pix é uma coisa muito fácil, assim, né? Você, até na emoção você faz. Você fica com raiva, fala, esses cretinos, dizer, pá, né? Mesmo que seja um dinheirinho, o Deltan Dallagnol chegou a ter um dinheiro importante, né? Pois é, pois é. Não, isso tem sido feito. A gente fez uma campanha também para o Mauro Cid, também, que o Mauro Cid estava Ah, o reclamando que ele Mauro acabou Cid. recebendo um monte de multa e coisa e tal, né? E o pessoal ajudou também, coisa e tal. Enfim, E porque ele realmente continua preso? não, parece que ele foi solto, deve estar em prisão domiciliar ou então com alguma restrição, mas ele não está na cadeia mais não, né? Mas assim, de qualquer forma, foi um absurdo o que fizeram com ele, né? Uma coisa assim, pegaram o cara para tentar conseguir alguma coisa do Bolsonaro, obviamente, né? Evidentemente que foi isso, né? Essas E, e coisas estão muito constrangedoras, né? Hoje eu vi uma notícia de uma juíza de Minas Gerais, você deve ter visto. Eu até achei que a notícia se referia a Ludmila Lins Grilo, porque era uma é juíza, não sei o outra que. Eu juíza, falei, né? ah, Ludmila, fui ler. Não, é uma outra juíza. É, pois é. Aparentemente agora a gente não pode mais criticar o Lula, criticar o governo, não pode mais criticar o STF, né? Um absurdo isso daí, né? Pois é, não é uma coisa muito compatível com a liberdade de expressão, né? A gente fica questionando como é que vai ser isso, né? E aí você pode falar assim, ah, mas ela é juíza, então como juíza ela tinha que ser isenta e não falar essa coisa. Tá, mas e o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes pode. O Gilmar Mendes, o Barroso pode ir na Uni falar que nós derrotamos o bolsonarismo e não sei o que lá, que tá tudo bem. Mas os juízes de primeira instância, segunda instância, não podem falar nada, né? Que sistema é esse, né? Tá muito estranho. Falar nisso, o que que você está achando? Você acha que eles vão conseguir emplacar essa história da fake news, de tudo ser fake news e fake news só de um lado? Leda, é aquele negócio, né? Ninguém gosta de fake news. Fake news, realmente, É, notícia falsa é uma coisa ruim. não é A bom. questão que a gente sabe é que eles estão querendo usar isso para censura, né? Ficou muito claro, até na questão do Rio Grande do Sul lá, que eles, qualquer coisa que era crítica ao governo se tornava fake news. Não importa se é verdade ou se é mentira. Se é contra o governo, virou fake news, né? O que eles querem é isso, é censurar com esse tipo de coisa. Eu acho que eles estão tão desesperados que eles vão tentar emplacar alguma coisa disso de qualquer jeito, né? Não vai passar pelo Congresso, o Congresso não vai aprovar nada nesse sentido, porque os congressistas já perceberam que a população não quer esse tipo de coisa. Agora, o STF ele pode, por exemplo, tornar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é justamente o que O que que garante a diz? imunidade. Oi? O que que diz o artigo 19? Então, ele é o que garante a imunidade às plataformas em caso de algum ato criminoso cometido na plataforma. Então, por exemplo, no Brasil é crime, calúnia, injúria, difamação. Então, se eu Difamação. vou lá na minha rede social e faço calúnia contra alguém, essa pessoa contra quem eu fiz a calúnia, ela pode me processar. Mas Sim. ela não pode processar a rede social, não pode processar o Twitter, não pode processar o YouTube, né? Então, isso quem garante é a cláusula 19, é o artigo 19 do Código Civil da Internet. Ela dá imunidade à plataforma por coisas que as pessoas dizem, porque, em tese, né, isso poderia ser responsabilidade da plataforma também. De certa forma, você poderia entender desse jeito. Né? O Código de Defesa do Consumidor diz que sempre a pessoa que está ali também é responsável. Qualquer coisa no caminho é responsável. Né? E isso seria a morte das plataformas, porque para pensar, né? O YouTube você sobe 400 mil horas de vídeo a cada minuto. Como que eles iriam verificar para ver se não tem alguma coisa, alguma injúria, alguma ofensa, alguma coisa ali?
E da mesma forma no Twitter, a quantidade de tweets por segundo é enorme. Como é que eles vão garantir que não tem nenhum tweet? Ah, mas usa inteligência artificial e coisa e tal. Mas mesmo com tudo isso, é muito difícil você garantir que não tem ninguém fazendo isso. E hoje você já resolve o problema. A pessoa processa quem falou aquilo, né? É. Só, só Mas que não que, por exemplo, o caso do jornalista que está entrevistando uma pessoa e a pessoa fala uma barbaridade ou fala uma mentira, porque a fake news é isso, né? Fake news é uma mentira. isso, Fake news de verdade é uma que mentira. seria isso, exatamente. Então, se a pessoa vai lá e fala uma mentira, quem foi atingido por aquela mentira é que tem que se indignar e processar. E E eu sou processar a apenas o pessoa que veículo, eu falou. sou o cavalo, como se diz no centro espírita, né? Eu sou só o cavalo. Exatamente. Não, e o entendimento sempre foi esse, né? Nunca houve no Brasil responsabilidade do entrevistador por algo que o É claro, entrevistado falou. né? É Mas olha impossível só, isso. mas olha só a dica que o STF fez. O STF deu justamente um julgamento desse recentemente. Eles julgaram o Diário de Pernambuco, né, um jornal lá de Pernambuco. Acho que foi isso, acho que era Diário de Pernambuco, agora eu não lembro o nome do jornal. Mas responsabilizaram um jornal por algo que um entrevistado falou numa entrevista. Ou seja, eles fizeram isso de caso pensado. Eles querem aplicar esse princípio na rede É. social. Eles querem dizer que a Eles rede querem social chegar no tal artigo 19, né? Você tem razão. exatamente. Eu acho que é isso, esse que vai ser a tentativa deles. Eu acho um absurdo, tá? Como que as redes sociais vão responder a isso, eu não sei. Mas em outros países elas responderam saindo do país, porque a verdade é que se torna impossível a rede ter esse tipo de coisa. Não tem como eles verificarem tudo que é digitado Pobre nas de redes nós, sociais. né? Se eles saírem Pois mesmo, né? é, Pobre de nós. pobre de nós. Eu não sei como é que vai ser. Nós influencers aqui estamos ferrados, né? A gente Estamos ferrados. não vai conseguir mais faturar Eu aqui, passo mas a enfim. vida entrevistando as pessoas, há 50 anos eu faço isso, né? Pois é. Assim, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, suspendeu a juíza de Minas Gerais por infração em postagens sobre o Lula. Foi ele que aplicou pena de disponibilidade por 60 dias à juíza Zilda Maria Youssef Murad Venturelli, do Tribunal de Justiça de Minas, por compartilhar mensagens de caráter político partidário com críticas ao presidente Lula nas redes sociais. Olha só, o que eles usaram como argumento aí? Justamente que o juiz não pode se manifestar de forma político-partidária. Tá, mas aí, vai fazer isso com o pessoal do STF também? Porque o STF está fazendo isso o tempo todo. O pessoal lá, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, todo mundo o tempo todo agindo de forma partidária, né? Aí, ou seja, é por isso que que fica quebrada a coisa, né? Vale só para um lado a É que regra. só vale para um lado, né? Pois é. Isso é triste, né? Porque os juízes já são proibidos de se filiar aos partidos e tal. A gente já sabe isso desde sempre, né? Sim, sim. Por isso Agora, o que que eu eles acho. saem do juiz do cargo, né? Como Moro Pois é. saiu, mas uma, digamos, um ataque, eu vou usar a palavra perseguição, sob pena até de ser Perseguir. perseguida. Mas é uma perseguição, porque agora já tem outro processo contra o Moro, que ele escapa de um, vem outro, escapa de um, vem outro. Está muito claro o uso político do STF, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante acrescentar nesse caso das fake news é que eu não acredito que isso vá fazer diferença, tá? Eles estão nesse desespero todo, mesmo que eles implementem alguma coisa de combate a fake news e coisa e tal, eles estão achando que vão resolver o problema com isso, mas não vão, porque mesmo que eles censurem todos os influencers, todo mundo, o motivo da população ter uma posição política diferente agora é justamente porque conversam uns com os outros. É a conversa no nível mais baixo, o argumento, né? O pessoal conversando do WhatsApp para o WhatsApp, isso faz com que as pessoas se aproximem, discutam política muito mais. Então, eu acho que o pessoal do PT, o STF, está muito preocupado com grandes influencers, achando que é esse pessoal que faz a cabeça das pessoas, mas na verdade não é. A gente é uma câmara de eco, a gente reproduz o que o público está falando, mas quem gera essa interação são as pessoas conversando É entre si. É isso conversa que de comadre, é a conversa de é a conversa da cunhada, é na rede social da família, que essas coisas exato. vêm à tona, né? As pessoas brigam ali, as pessoas têm ideias políticas contrárias. No WhatsApp, a tia do Zap é muito mais influente do que o influencer, eu acho. Olha só,
Esse tipo de discussão sempre existiu no final das contas, sempre existiu, mas era limitado, porque você não tinha um mecanismo tão rápido quanto a rede social. Agora que você tem o WhatsApp, rede social, cara, isso virou uma Era coisa uma cadeira enorme. na calçada, né? É Na cidade do interior. uma Só que cadeira na agora a calçada com calçada é você pública, falando com geral. 200 mil pessoas, com um monte de gente ao mesmo tempo, e o tempo todo, né, todo mundo ligado no celular. Então, isso é que mudou. Então, esse pessoal do STF, do PT, está correndo atrás de criminalizar fake news e coisa e tal. Talvez consigam, mas eles não vão conseguir mudar a cabeça das pessoas. Estão perseguindo o inimigo errado nesse caso. É muito mais amplo, porque não tem volta. Não tem volta. As pessoas descobriram. Você pega as pessoas mais simples, dos trabalhadores mais simples, todo mundo tem WhatsApp. Às vezes eles me contam coisas que eu, como jornalista, não li ainda, entendeu? Sim. E eles já sabem, porque já ouviram no rádio, porque o rádio ainda existe no Brasil. E ainda é uma força poderosa. Muito mais Não forte do que só muita no gente Brasil, nos pensa. Estados Unidos é mais poderoso ainda. É verdade. A televisão, hoje em dia, eu diria, é menos poderosa que o rádio. Menos poderoso. Porque É impressionante isso, né? no interior, você vai para o interior, o pessoal todo mundo trabalhando, ouvindo o rádiozinho ali, o cara comentarista, e o comentarista da cidade, o comentarista que dá a informação ali do bairro, da cidade ali. Isso é uma força muito grande, né? Mas é o que eu falo, a internet também está nesse nicho, né? Ela ampliou o debate muito, né? Muita gente entrou nesse debate. Deu voz e deu microfone para todo mundo, né? Para todo Deu mundo. uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo e um microfone para todo mundo. Você vê que hoje em dia todo mundo filma todo mundo, o tempo todo. Não tem como conter isso. A pessoa está num restaurante, o que eu recebo de vídeo, às vezes de pessoas famosas e às vezes juízes, às vezes do STF, né, em restaurante e tal, que não é nada, é um vídeo da pessoa no restaurante, mas você fica sabendo que ele foi jantar naquele restaurante. Você está na sua casa e nem está precisando nele, né? Na verdade. Não é? E nem tem nada muito revelador nesse vídeo. Virou uma mania nacional. Lembra do Juruna, do cacique Juruna? Eu fico achando que todo mundo virou um pouco cacique Juruna. Lembra que ele gravava tudo? Ele gravava tudo. É muito engraçado. Gravava tudo, cacique Juruna. Então, eu acho que todo mundo pegou um pouco desse cacique Juruna para si, sabe? Porque toda hora eu vejo um vídeo que não me interessava mínimo. Tanto pode ser de um famoso da TV, um ator, uma atriz, como que não tem nada de política, e tanto pode ser de um juiz. Ninguém mais está livre de ser filmado, né? E isso é outra coisa também, né? Isso meio que equalizou mais a sociedade, né? As pessoas passaram a ver o Alexandre de Moraes como ver um vizinho que você não gosta aí, né? Antigamente você tinha essa pompa e circunstância do cargo, né? Muito por conta do isolamento. Essas pessoas eram pessoas inatingíveis. Você não via essas pessoas fora do tribunal ali. Agora não, virou, todo mundo vigia todo mundo discute sobre todo mundo. E é essa a grande mudança que aconteceu, né? A esquerda está desesperada porque isso fez com que eles perdessem poder político. O fato dessa discussão estar mais aberta, né, revelou muitos slogans fáceis que a esquerda usava, que se você não parar para pensar, passa, mas se você começar a pensar naquilo, discutir aquele assunto, você vê que só traz besteira para o mundo, só traz só coisa ruim, né, da esquerda, que a esquerda traz para o mundo. E daí a esquerda perdeu força com isso. O que a gente está vendo, essa reação do STF, da justiça brasileira tão forte contra a direita, como a gente viu, é uma coisa direcionada, é uma perseguição à direita, é porque a justiça foi o último lado que sobrou para a esquerda. A verdade é essa. Se não fosse o STF, a esquerda não tinha nem voltado ao poder com Lula. A verdade é essa. Só você vê, o Lula estava preso, o Lula estava inelegível, né? Precisou o pessoal do STF mexer os pauzinhos lá, girar as engrenagens para tirar o cara. Talvez tenham feito muito mais do que isso, a gente não sabe, e elegeram o Molusco lá, né? E aí, ou seja, a esquerda está usando tanto a justiça porque é o que sobrou, né? A justiça é o que mais leva tempo para oxigenar na sociedade. Os juízes tipicamente ficam carreiras por muito tempo e coisa e tal. O STF, o pessoal vai ficar até 75 anos. Então, eles estão se agarrando nisso, né? Mas não vai durar muito tempo, não, porque no final das contas a mudança é na sociedade. A sociedade mudou, né? O STF vai ter que acompanhar em algum momento. Ele está nessa de tentar conter a sociedade, mas não vai conseguir conter a sociedade por muito tempo. Vai
vai causar Resta danos. saber se, não sei, acho que quem é mais velho, tipo eu, não sei se a gente vai ver isso, mas outro dia eu fui numa palestra organizada pelo Dr. Modesto Carvalhosa sobre a nova Constituição, a Constituição que ele gostaria de que o país tivesse, enfim, reformas constitucionais e tal. Várias pessoas acadêmicas e juízes não, advogados, cientistas políticos, cientistas sociais e tal. E tinha um cientista político que falou: vai levar 40 anos para o Brasil mudar e tal. E estava presente na mesa, ao lado dele, o Paulo Rabelo de Castro, economista, que Sim, sim. disse: Eu não tenho 40 anos para esperar isso, meu filho. Trate de adiantar isso. Eu fiquei na plateia, a plateia É, se rachou de rir, porque era uma plateia de gente mais velha, realmente, que não tem, tipo eu, 40 anos para esperar isso. Então ele falou: faça isso em 4 anos, porque a gente não tem 40 anos para esperar. É mais ou menos isso. Não sei quanto tempo vai levar, mas alguma coisa vai acontecer, né? Ou será pois que é. não? Não, eu acho que vai, eu acho que vai. A gente está caminhando nesse sentido, né? Vai, não, não é rápido, essas coisas nunca são rápidas, mas a coisa está acontecendo, né? E você vê que está acontecendo no mundo todo. O fato de ser justamente uma coisa, ser a informação descentralizada, ser uma mudança tecnológica no final das contas, né? Isso está fazendo com que as coisas mudem no mundo todo. E o grande, na minha visão, né? Vocês sabem, né? Eu sou anarcocapitalista, né? Ou seja, eu acho que governo é inútil. O governo já era uma coisa pouco útil antes, agora é totalmente inútil. E o que está acontecendo é isso, né? Se você reparar, o pessoal tem essa ideia que a direita ganhou no Parlamento Europeu, mas na verdade, se você olhar a Marine Le Pen, a Meloni, o Chega e coisa e tal, assim, eles têm algumas pautas em comum, mas eles têm coisas muito diferentes entre si também, né? O que está acontecendo é isso, as pessoas querem o antissistema. Elas querem que alguém que vá lá brigar com o sistema. Por quê? Porque elas estão se sentindo oprimidas pelo Elas não sistema. estão satisfeitas, ninguém está Não, satisfeito com o que está rolando, né? Ou não estão ninguém, muita satisfeitas gente com o não está. governo. Deixa eu reformular isso. Muita gente não está satisfeita com o que está aí, né? Exatamente, exatamente. Aí, ou seja, as pessoas querem essa figura de alguém que vai lá lutar contra o sistema. O Trump encarna muito isso, o Bolsonaro também, né? O Trump fala que vai drenar o pântano e coisa e tal. Se vai conseguir ou não vai conseguir, eu não sei, né? Mas que ele se coloca como essa pessoa antissistema, ele se coloca, né? E é isso que as pessoas querem, né? Um antissistema lutando contra o sistema, é isso que elas estão buscando. E a esquerda fica tentando acusar o pessoal de nazismo, fascismo e não sei o que lá, não sei o que lá, Genocida. acaba ajudando, porque, de novo, fica né, mais a característica de antissistema, de contra o que está aí, coisa e tal, né? Não que nazismo e fascismo sejam uma coisa positiva, não é positivo, ninguém quer isso, mas no final das contas, você colocando isso como inimigo do sistema, né, já ajuda no final das Você contas, abre né? mais possibilidades, né? Eu vou aproveitar para te pedir para explicar um pouco qual é a sua filosofia, a sua ideia, porque a gente vê você como um libertário, né? Chama Isso, anarcocapitalista, é isso? isso, eu sou um libertário anarcocapitalista. Então explica um pouco para a gente. Digamos que eu não sei direito o que que é. Eu preciso da sua explicação e eu acho que muita gente aqui também precisa. Beleza, olha só. Anarquia, todo mundo sabe o que é anarquia, né? Sim. Aquela ideia de que o governo é desnecessário, o governo é uma besteira, deveria acabar. É inclusive uma ideia da esquerda. A própria esquerda tem os anarquistas, né, da esquerda e tal. Só que qual que é a diferença do anarquismo, digamos, tradicional, né, para o anarcocapitalismo? É a visão de que você precisa ter um ordenamento jurídico e propriedade privada. Ou seja, você pode abrir mão do governo, mas você não pode abrir mão da propriedade privada. A propriedade privada ela é essencial porque é a maneira que você tem de distribuir, de alocar recursos escassos, né? Você tem recursos escassos. Nem todo mundo vai ter uma casa de frente para o mar. Não tem jeito. É. Simplesmente não tem litoral suficiente para todo mundo ter uma casa de frente para o mar. E aí, como é que você escolhe quem vai ter uma casa de frente para o mar? Você tem duas alternativas. Você tem a saída comunista, que é uma grande estrutura hierárquica em que lá no topo alguém decide, não, fulano é que vai ter aqui a casa de frente para o mar porque ele mereceu por sei lá o que, qual motivo e coisa e tal. Você pode ter isso. É a saída socialista da coisa. A outra saída é a propriedade privada. A primeira pessoa que chegou lá, começou a usar, delimitou e defendeu aquela área de frente para o mar, é dona daquela área. Para você
comprar aquela área da pessoa, você precisa comprar a área. Para você ter aquela área que já é da pessoa, você tem que respeitar a propriedade privada dela. O que você pode fazer é comprar aquela área da pessoa. Então, essa é a diferença. No mais, governo é totalmente inútil no final das contas. E o ponto mais interessante do anarcocapitalismo é que, se você reparar, a gente está caminhando nesse sentido. Tá? A tecnologia, essa informação descentralizada e distribuída, está fazendo a gente caminhar nessa direção. Né? Um monte de coisas que o Estado resolvia antes, que o Estado não está resolvendo mais, não precisa mais do Estado. Né? Ele não A questão de, por exemplo, consegue resolver, né? e nem Hoje eu vi consegue. vi agora de noite nos Pingos nos Is que o 4% do PIB está na mão do comércio de drogas. São 72 países envolvidos nesse comércio, né? Nesse negócio. É um business. É, É um pois é. negócio a droga. Pois é. Olha que Eu acho ponto droga uma coisa que a muito gente ruim, chegou no mas mundo, né? pois é, mas o Estado é incapaz de resolver o problema das drogas. A verdade é essa, não É, tem como o Estado resolver. Olha, há quanto tempo já tem a guerra às drogas, né? A guerra às drogas começou lá em 1950, né? As primeiras proibições de drogas foi lá em 1950 e coisa e tal. Quando foi em 1970, o pessoal deu uma recrudescida nisso, os Estados Unidos principalmente, recrudesceu muito essa guerra às drogas. No final das contas, não resolveu problema nenhum. Continua você conseguindo comprar droga a hora que você quiser aqui no Rio de Janeiro, sem problema nenhum, e todo lugar, eu em acho. qualquer lugar no Brasil, né? Ou seja, não tem, não muda, o Estado é incapaz de proibir as drogas, né? Então, o Estado Não tem é incapaz política de para resolver. isso, né? Não tem projeto também, né? Não tem. Pois Uma é. coisa puxa a outra e vem a violência e também não E tem o que é pior, projeto. né? E o que é pior, no final das contas, que a tentativa do Estado de proibir as drogas acaba piorando a situação, né? O Milton Friedman falava sobre o caso da proibição lá nos Estados Unidos, na época que foi proibido o álcool nos Estados Unidos, né? Que também não conseguiu proibir Não nada, todo conseguiu. mundo continuava bebendo álcool, tinha bares clandestinos e não sei o que Claro. lá, é a mesma coisa. E aí, mas aí o que ele fala, né? O que se observou Acho que naquela época é que você tinha começou a até com ter. Hitler, não tinha? Bar clandestino. Tinha, devia ter, com certeza. Mas olha o que aconteceu no caso, né? Como o traficante, na hora de levar o álcool, ele tem o risco, né, de ser pego, ele preferia a coisa concentrada. Então, havia muito mais uísque disponível do que cerveja. Então, ou seja, durante a proibição, acabou muito mais gente se viciando em álcool, porque o álcool que tinha disponível era o álcool mais É, pesado. mais pesado. De certa forma, é o mesmo efeito que a gente vê hoje, né? Para o traficante, é arriscado levar grandes quantidades de uma droga levinha. Então, ele acaba levando aquela droga pesadona, aquela droga mais pesada. E aí acaba piorando a situação. A proibição acaba causando muito mais vício, além de mortes, né? Porque de novo, também na época do álcool lá nos Estados Unidos, da proibição do álcool, o pessoal começava a misturar etanol e não sei o que lá, misturar um monte de coisa, porque né, é tudo ilícito mesmo. E aí acabava de vez em quando as pessoas morrendo, porque ingeriam alguma coisa, e da mesma forma no caso das drogas atuais, né? Você tem esse problema. Essas Muitas drogas vezes o pessoal sintéticas, né? mistura coisa aí. Pois é. Então, A assim, gente não sabe o que tem dentro, né? Cada um mistura do seu jeito. Acaba naqueles comprimidinhos micro, né? Porque é fácil de transportar. pois é. Ou seja, o É muito governo, louco. ele, na tentativa de acabar com a coisa, acaba piorando a situação, né? Isso leva a pensar qual seria o tipo de governo. Quer dizer, como é que seria o governo num país anarcocapitalista? Não Pois teria é. governo? Olha só, não teria governo compulsório, obrigatório, mas certamente haveriam entidades para você se associar. Por quê? Porque existe uma tarefa do Porque tem que governo haver que é realmente regras, importante. né? Tem que haver regras, exatamente, né? Tem que haver a segurança. Você precisa de segurança para viver. O ser humano é um ser gregário, a gente vive em conjunto, né? Então precisa ter regras e coisa e tal. Só que qual que é a lógica disso daí? A lógica é você ter o que o Hans Hermann Hoppe, que é um estudioso dessa área, chama de a sociedade de leis privadas, né? Em que você escolhe uma agência de segurança que vai se responsabilizar pela sua segurança e ela vai ter um conjunto de leis que você escolhe ali.
e daí você paga uma mensalidade para essa agência, que é como se fosse um imposto e coisa e tal. Mas qual que é a vantagem? Você escolhe qual agência de segurança você vai contratar para fazer a sua segurança, né? E as leis que você quer servir. Você pode ter uma agência com leis mais rigorosas, outra com leis mais menos rigorosas na mesma região física, né? A ideia é que justamente você vai ter uma competição aí e a lei que for melhor para todo mundo vai acabar ganhando o mercado porque é a mais demandada, né? Então, tem toda uma lógica por trás disso. Então, você pode falar assim, mas espera aí, mas vai ter duas leis diferentes? Então, e se eu fizer uma coisa que é um crime na minha lei, mas não é crime na lei de outra pessoa, né? Então, existe a forma de resolver isso daqui, que é mais ou menos a forma que você já tem hoje em crimes entre países, né? Você já tem esse dilema hoje. Existem casos de coisas que são crimes, sei lá no Catar, mas não são crime no Brasil. Hoje em dia, como você tem muita interação entre as pessoas, você compra coisas de países diferentes e coisa e tal, você já tem leis diferentes sendo aplicadas a relações humanas, né? Então, o que haveria seria uma expansão do direito, do que hoje a gente chama de direito internacional, mas que são justamente essas regras para você conseguir acoplar sistemas de leis diferentes, né? Isso já existe hoje. A gente não está falando de nada que não exista. A questão só é a escala da coisa, né? É, é reprogramar, né? Repaginar as coisas. Não, As mas coisas já existem. olha só uma coisa que seria interessante. Imagina se aqui no Brasil, por exemplo, ao invés de você ter eleição como a gente tem, você tivesse opção. Você pode escolher o governo do Bolsonaro ou o governo do Lula. E aí, se você escolher o governo do Bolsonaro, você vai pagar os impostos que o governo do Bolsonaro cobra e você vai seguir as leis que o governo do Bolsonaro faz. Se você prefere o governo do Lula, você paga os impostos que o Lula cobra e vai seguir as leis do governo do Lula. E aí cada um vai fazer o que achar melhor nisso daí, né? No final das contas, essa é Mas a você acha ideia da coisa. que isso pode coexistir? Eu acho que sim, é o que eu falei para você, é como se fossem dois países. Você vai ter o direito internacional aqui para conciliar. E como é que o direito internacional concilia dois sistemas legais diferentes? Você tem um mínimo legal, que no caso hoje é a Declaração dos Direitos Humanos, a Convenção lá dos Direitos Humanos, né, que é o considerado mínimo legal de todo mundo. Então, abaixo disso não vai, essa lei continua valendo. E no caso do anarcocapitalismo é a ética libertária, e além disso você baseia-se em contratos e acordos entre esses governos. Então, no final das contas, é assim que você decide. E funciona, você já tem isso funcionando hoje no direito internacional, né? Teria que Seria só que curioso. adequar aos países, né? E O seria numa Brasil que escala muito tem essa maior. confusão, eu acho que até se adequaria mais fácil, porque a gente já é uma coisa confusa, né? Qualquer coisa que botasse ordem aqui ajudaria, né? Outro dia eu Não, vi mas outros países. um ex-deputado de esquerda defendendo a não candidatura do Lula e o apoio absoluto do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de esquerda a Simone Tebet. Falei, meu Deus do céu, as pessoas estão muito perdidas, né? Estão muito loucas, Realmente não para faz dizer o mínimo, sentido nenhum isso. né? Com todo respeito aos loucos, mas é uma mistureba danada, porque você não sabe exatamente o que aconteceria. Então, eu acho que o Brasil seria propício O a Brasil é uma coexistência confusão. desses dois governos. Mas olha só, lá nos Estados Unidos você tem isso também, né? Porque nos Estados Unidos você sabe que o Cada Código estado tem a Penal, sua cada regra, né? estado é de um jeito, e ele já tem esse tipo de conflito lá. O cara matou alguém no estado ao lado e fugiu para outro estado, então ele já tem toda essa preocupação que é esse direito, né? A gente chama de direito internacional porque ele é o principal foco no direito internacional, mas seria esse direito que você concilia dois sistemas legais diferentes, né? Então, É que essa você é a poderia ideia do fazer anarcocapitalismo. opções, né? Como se vota nos Estados Unidos, né? Se vota a favor disso, daquilo, nesse estado, numa eleição como a do Trump-Biden, o Biden-Trump, você na cédula também tem outras questões, né? Que são Isso regionais, que são é uma locais. coisa que o Brasil faz pouco isso, né? Podia fazer mais referendo, mais votação A gente viveria de num país questões, né? melhor, eu acho, né? Mais Eu acho. harmonioso, se tivesse isso. Pois é. Talvez, né? Talvez não, mas eu tenho essa. Eu gostaria de poder opinar sobre outras coisas que não fosse só votar no presidente,
na chapa tal, no acordo que eles fazem lá, que mistura tanta gente que a gente sabe que não vai dar certo, né? Porque tem umas panelas ali que você sabe que, não, que é só eleitoral, né? Pois é, o problema é esse também, Eleitoreira. né? Por mais que você tenha alguns deputados que querem fazer a diferença, que vão lá para fazer a diferença e coisa e tal, o grosso do Congresso ainda é aquela turma fisiológica, né? Aquela turma que se vende, que está ali para fazer negociata política e coisa e tal. Então é uma coisa que Porque tem muita realmente gente que nem foi eleito, nem podia estar ali, foi é, arrastado por é alguém, por um o tirolipa da coeficiente vida, ou eleitoral. sei lá como é que chama. Isso eu Como é que chama acho um ele? absurdo, é coeficiente eleitoral. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Mas tem um palhaço, como é que ele chama? O Tiririca. Tiririca. O Tirolipa é filho dele, o Tiririca, que levou não sei quantas pessoas, né? Pois é. O Boulos também levou muita gente, Não, né? a maioria é assim, 80% dos deputados são levados por alguém. É só 20% os que conseguiram E foi votos eleito mesmo mesmo, para ganhar. porque é de E verdade, foi né? eleito Foi mesmo. eleito de verdade. Por isso, Porque isso eu acho. favorece muito essa bagunça eleitoral que a gente vive, essa Exatamente, bagunça de exatamente. país. Aquele deputado que ganha voto, que se elegeu sozinho, ele fica com medo de tomar uma decisão lá no Claro. Congresso que seja contra a base dele, porque aí ele não se elege mais. Mas o outro deputado que fica, não, eu vou no bolo mesmo, eu vou ser puxado mesmo, então não interessa, ninguém vai votar em mim mesmo, deixa para lá, né? E é o que acaba acontecendo no final das contas. É o que eu falo para o pessoal. Olha como é que é fácil, mesmo com um Congresso de direita, o Lula aprovar aumento de impostos, né? Não deveria ser assim. Os deputados deveriam estar do lado do povo e não querer aumento de impostos. Ninguém quer aumento de impostos, né? Mas a lógica do deputado é: não, eu vou dar aumento de impostos, porque aí eu vou ter uma verba parlamentar mais alta aqui, e aí eu vou construir uma pontezinha lá na minha cidade, lá, vou fazer uma obrazinha lá na cidade, e aí eu vou ganhar voto com isso, né? Ou seja, é um absurdo esse negócio. O cara está É o próprio indo pelo lado umbigo, errado. né? As pessoas Pois é. legislam para o seu próprio umbigo, para a sua aldeia ou para a sua riqueza pessoal também. Exatamente. A verdade é a É seguinte: as pessoas triste sempre vão isso. fazer. A gente pode criticar os deputados, mas na verdade todo mundo sempre age no sentido do interesse próprio da pessoa. Sempre assim, né? Não tem como evitar que a pessoa vai buscar o interesse dela. O que a gente tem que fazer é alinhar o interesse do deputado com o interesse do eleitorado dele, né? Eu sou um grande fã do sistema de votação do voto distrital. Se a gente tivesse o voto distrital aqui no Brasil, primeira coisa, todo deputado teria ganhado a eleição. Se ele não tiver É, voto para ganhar, ele não é deputado. Então você teria isso. Outra coisa, você teria uma ligação muito forte do deputado com um grupo de eleitores. Aqueles eleitores daquele distrito que elegeu o deputado, né, eles sabem quem é o seu deputado e coisa e tal. Então tem como pressionar o deputado, tem como o deputado saber como é que está a situação dele ali. E de quebra, ainda diminuiria o custo da campanha, porque agora o cara só faz a campanha para aquele distrito dele, não precisa fazer sim. hoje campanha no estado inteiro, como é na situação atual. Eu acho um absurdo. É uma pena que a chance de passar o voto distrital é pequena, justamente porque Por os isso. deputados não querem. Né? Eles gostam do jeito que está agora, porque eles foram eleitos do jeito que está agora, né? Mas seria realmente o ideal. Seria o ideal aqui no Brasil. É, O ideal. Seria dava uma limpada boa, né? Dava uma uma boa, limpada boa. um bom avanço, né? Eu não Eu não ia resolver acho, todos os problemas, mas mas começava a resolver. começava a resolver. Começava a Pois resolver. é. Porque esperar 2000. Hoje eu vi também um comentarista falando, não, porque em 2026, com o novo Senado. Eu falei, meu Deus, mas está tão longe, né? O novo Senado. Pois é. Esse que está aí, por exemplo, não faz jus. Mas não faz. Meu Deus. Já está na hora de fazer o impeachment de alguém do Supremo, porque né, para botar um limite, né, para dizer, olha só, não pode agir desse jeito que está fazendo, que está acontecendo, né? Mas não Mas vai só em ser com esse 2026 Senado, mesmo. não, né? Oi? Mas não
vai ser com esse Senado, não. Esse Senado não vai ser. Esse Senado não vai ser. Pode ter certeza. Ah, meu Deus. Falar nisso, em resolver coisas e ter uma visão filosófica e ética, etc. Você recebeu o livro da Ayn Rand, A Filosofia, Quem Precisa Dela, do Clube Ludovico? Vai chegar aí para você. Eu não recebi ainda não, mas O deve Clube estar Ludovico chegando. vem numa caixinha assim, tá vendo? Legal. Vem nessa caixinha e vem uma obra por mês. Quer dizer, você se torna assinante do Clube Ludovico e vem uma obra por mês, capa dura. O desse mês é esse, Filosofia, Quem Precisa Dela, da Ayn Rand. Tem um que eu gosto muito, que não é desse mês, que já é de um tempo, que é 3 personagens que mudaram o mundo, que é o presidente, o Papa e a primeira-ministra. Legal, Reagan. Muito legal, é muito legal. Muito legal. São coisas cuidadas, sabe? Bem cuidadas. Que bacana. Bem editadas. E que te dão diferentes filosofias, ó. Von Mises e a sua filosofia, a sua visão de teoria econômica e tal. Então são coisas diferentes, né? Eu gosto de apoiar essas coisas. Muito bacana mesmo. Que podem fortalecer, né? A leitura, a cultura, a informação. E tudo que é informação de boa qualidade deve ser divulgado. Bom, muito obrigada. Adorei, como sempre. Você é muito interessante e esclarece muito a gente. E esclareceu muito. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade de conversar com a gente. Leda, é uma honra fazer essa entrevista. Agradeço aí pela oportunidade. Muito bacana, muito bom conversar contigo mesmo. Bom, obrigada. Eu adoro conversar com você também. Então, até a próxima. Tá bom? Tchau, até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo também. E ficamos assim, combinados assim, até amanhã, se Deus quiser. Valeu? Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.